Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós temos caminhado um pouco no Evangelho de Marcos. Falamos de Marcos capítulo 4. Falamos do momento que Jesus chama seus discípulos na beira da praia e diz para eles: passemos a outra margem. No meio do mar da Galileia se levanta uma tempestade e as ondas se levantam, o vento é contrário. Alguns barcos que seguiam o barco que estava Jesus ficam com medo da tempestade e retornam, voltam para trás. Isso já nos ensinou que nem todos vão terminar a caminhada conosco. Isso já nos ensinou que nem todos foram chamados para passar as tempestades que nós fomos chamados. Nem todos vão conseguir suportar, talvez, as dificuldades que nós estamos passando. Talvez nem todos ao nosso redor têm forças suficientes para remar no meio da tempestade que nós estamos remando. Então, talvez alguns nos deixem na nossa caminhada, talvez alguns que começaram conosco não vão terminar a viagem conosco, talvez alguns desistam, mas os discípulos ali no meio daquele barco, preocupados com a tempestade, acordam Jesus que estava dormindo e então dizem para Jesus: Senhor, nós estamos perecendo. Jesus se levanta, vai até o barco do lado de fora, diz ao vento: vento, te aquieta, mar, para com isso. O vento parou, o mar parou, a tempestade cessou. Então Jesus ensina algo para os discípulos, dizendo: por que sois tão tímidos? Vocês poderiam ter resolvido isso. As tempestades que nós estamos passando, querido, não é algo que vai nos destruir, não. Nós podemos resolver. Segundo o relato aqui de Jesus, a tempestade se levantou, mas Jesus confia em nós. Nós temos capacidade de resolver essa situação. É só deixar a nossa timidez de lado, é só deixar a nossa preguiça de orar de lado, é só deixar a nossa preguiça de ler a Bíblia de lado, é só deixar a nossa preguiça de jejuar de lado, é só a gente deixar algumas coisas de lado, que nós vamos conseguir construir um relacionamento com Deus capaz de fazer cessar o vento e acalmar a tempestade. E Jesus, olhando para os discípulos, disse para eles: por que vocês sois tão tímidos? Vocês podiam ter resolvido isso daqui. Depois dessa tempestade, agora Jesus chega com o barco do outro lado. Chega até a aldeia dos Gadarenos. E o que tem do outro lado? Tem um endemoniado de Gadareno. Um cara que andava despido, que andava gritando, se cortando no meio dos sepulcros. Os discípulos acabam de enfrentar uma tempestade, e do outro lado já tem um endemoniado esperando eles lá. Jesus então repreende aquele espírito maligno, liberta aquele rapaz, coloca ele em liberdade, expulsa aquele demônio, manda aquele mal embora, e agora o rapaz quer seguir Jesus. Jesus disse para ele: não, vai para sua casa, vai para sua família, vai para os seus e conta para eles aquilo que o Senhor fez por você, que Deus foi bom contigo. Conta para eles tudo o que o Senhor fez com você. Pois bem, agora
capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler aqui a primeira parte, mas se eu puder dar um tema para essa mensagem hoje, eu quero falar o seguinte: o tema dela seria chamar a atenção de Jesus. Chamar a atenção de Jesus. O texto aqui começa dizendo: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado. Agora Jesus entra no barco novamente e volta para onde ele estava anteriormente. Voltado no barco para o outro lado. Reuniu-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Chegou um dos líderes da sinagoga chamado Jairo, clamando, e vendo, prostrou-se aos pés. Instantaneamente lhe rogava, dizendo: minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E ele foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o apertava. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma grande hemorragia, e havia padecido muito nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou as suas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo cessou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do mal. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou minhas vestes? E os discípulos lhe responderam: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que tinha acontecido, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada no seu mal. Olha para você ver. Jesus entra novamente no barco, volta para outra margem, e quando ele chega, as pessoas logo se reúnem ao redor dele. Aí, de repente, um homem chamado Jairo vem, se prostra diante dele, clamando por misericórdia: me ajuda, minha filha está à beira da morte, vem, me ajuda, me socorre. Imediatamente Jesus se virou e foi com ele. Jesus se virou e foi com ele. Aqui nós encontramos um homem que conseguiu atrair a atenção de Jesus. Conseguiu atrair a atenção de Jesus. Aí Jesus se dispõe para ir à casa de Jairo, só que antes de chegar lá, no meio do caminho, uma multidão aperta Jesus, espreme Jesus. De repente chega uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, e essa mulher se espreme no meio de todo mundo, toca nas vestes de Jesus. De repente Jesus olha e para e diz: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos: mas olha essa multidão te apertando e você vai dizer que alguém te tocou? Aí Jesus: não, mas alguém me tocou, porque de mim saiu poder, eu senti que saiu virtude, saiu algo de mim e foi para esta pessoa. O fato, querido, de fazermos parte de uma multidão, o fato de estarmos perto de Jesus, não significa que está saindo alguma coisa dele para nós. O fato de frequentarmos o culto do domingo, o fato de fazermos parte, de uma multidão de cristãos no país, não significa que está saindo algo de Jesus e vindo para nós. Pastor, que isso? Uma multidão apertava,
Uma multidão estava espremendo Jesus. Mas de repente uma mulher toca nas suas vestes. E sai virtude, sai poder de Jesus e cura aquela mulher. Não basta só estar perto de Jesus, a gente precisa conseguir tocá-lo. Chamar a atenção dele de uma outra forma. Chamar a atenção de Jesus mais do que somente aquela multidão que caminha perto dele. A gente precisa fazer algo que os outros não estão fazendo. O nosso nível de relacionamento com ele não pode ser só um nível de relacionamento de gente que está perto. Precisa ser um nível de relacionamento que dele sai virtude e vem para nós. Que dele sai poder que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. O nosso nível de relacionamento, de intimidade com Jesus, precisa ser um nível de intimidade, de relacionamento, que algo especial é liberado sobre a nossa vida. Só fazer parte da multidão não quer dizer que eles chamaram a atenção de Jesus. Só estar espremendo Jesus, puxando ele, não significa que chamaram a atenção de Jesus. Agora, aquela mulher que estava talvez fraca, portanto perder sangue, aquela mulher que não poderia nem mesmo chegar perto das pessoas, porque segundo a lei de Moisés, nos dias que a mulher estava no seu período menstrual, a mulher não podia sentar em algum lugar. Se ela sentasse, o lugar ficava contaminado. Se alguém tocasse naquela mulher, aquela pessoa ficava contaminada. Agora imagina para você ver aquela mulher ali se espremendo no meio das pessoas. Imagina aquela mulher quebrando todas as regras ali para poder tocar em Jesus. Talvez, querido, a gente esteja tão preso às regras, talvez a gente esteja tão preso à liturgia, talvez a gente esteja tão preso aos costumes da igreja, tão preso aos costumes que a gente está vivendo, que a gente não está fazendo nada diferente dos outros. E o que eu preciso entender? Eu preciso tocar Jesus, eu preciso atrair a atenção de Jesus para mim. Porque se não sair virtude de Jesus, eu não sou curado. Se não for liberado poder sobre a minha vida não será transformada. Se não for liberado algo de Jesus para mim, então eu não vou poder resolver as coisas. Por que Jesus cobrou os discípulos dizendo para eles: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não acalmaram essa tempestade? Por que vocês não resolveram esse problema? Porque sobre os discípulos já havia sido liberada aquela unção. A unção para acalmar o vento e acalmar a tempestade. Sobre os discípulos já havia sido liberado poder suficiente para resolver aquelas coisas. Mas talvez os discípulos estavam tão acostumados a pedir socorro que foi mais fácil pedir socorro do que colocar a fé em ação. Às vezes a gente está esperando que venha um santo homem, que apareça um pastor, uma pastora, um missionário ungido, alguém milagroso que vai levantar a mão, estender a mão sobre a nossa casa, que vai ser lá o Salvador, o abençoador, o remidor do meu lar. Aí Jesus olha para mim e diz: mas por que você é tão tímido? Por que você está esperando os outros fazer aquilo que você tem poder, condições, capacidade para fazer? Porque o tempo que você caminha comigo, você já tem condições de realizar essas coisas. Já saiu virtude, já saiu poder de mim sobre sua vida para que isso fosse resolvido. Só que o problema é que a nossa timidez está nos impedindo de avançar. A nossa timidez, talvez a nossa preguiça, está nos impedindo de avançar no reino. Aí aquela mulher que tinha uma baita de uma regra diante dela, ela não podia tocar nas pessoas para não contaminar as pessoas, ela não podia nem sentar em nenhum lugar para não contaminar o lugar. Agora essa mulher chega, se espreme no meio da multidão e toca em Jesus. Toca em Jesus. Aí Jesus para, não porque a multidão apertava, mas ele sentiu que dele saiu o poder. Querido, o que é que eu estou fazendo para sair virtude de Jesus e vir para a minha vida?
Porque talvez eu esteja tão acostumado em viver como a multidão vive, que eu não estou mais preocupado se está saindo virtude e vindo para mim. Porque eu talvez esteja tão acostumado em ser crente como os outros são, que para mim está bom. Para mim está bom. Esses dias até eu fiz um comentário dizendo o seguinte: não se acostume em viver sem a presença de Jesus. Porque tem um monte de gente que já está vivendo sem a presença de Jesus há muito tempo e ela está acostumada a viver sem. Ela já se acostumou a não chorar mais na presença. Ela já se acostumou a não tirar um tempo para orar, para ler, para buscar, para se envolver. Ela já está acostumada, a vida dela já entrou num ritmo que não tem mais espaço, não tem mais tempo para Jesus. Ela já está tão acostumada a viver sem a presença de Jesus, sem um momento de relacionamento com Ele, sem um momento de intimidade, sem um momento particular, ímpar, dela com Jesus, que a vida dela, estou acostumado a estar no meio da multidão. Eu sou crente como os outros são, sou cristão como os outros são, sou protestante como os outros são, eu sou evangélico como os outros são. Quando na verdade eu não preciso ser como os outros são. Na verdade eu preciso ser aquele que tira a virtude, que busca a virtude, aquele que é liberado o poder sobre ele. Eu preciso ser aquele que algo especial sai de Jesus e vem sobre a minha vida. Agora, para que algo especial saia de Jesus e venha sobre a minha vida, eu preciso quebrar as regras. Pastor, eu preciso fazer coisa errada? Não é fazer coisa errada. É buscar no nível que os outros da multidão não estão buscando. É se esforçar numa maneira que os outros da multidão não estão se esforçando. É fazer algo e construir um relacionamento que as outras multidões não estão construindo. Esses dias nós presenciamos aí o país querendo parar por causa das eleições. Nós vimos aí uma quantidade imensa de cristãos falando um monte de besteira, atacando um monte de gente. Pastor, eles estão errados? Estão errados. Estão errados. Você sabe por quê, querido? A terra aguarda a manifestação dos filhos. A terra está aguardando a igreja se posicionar como igreja. E a igreja está querendo eleger alguém para proteger a igreja. Opa, peraí. Quando foi que Deus perdeu a mão? Quando foi que Deus disse que ia abandonar a igreja? Quando foi que Deus disse que a igreja seria subjugada pelo inferno? Pelo contrário, Deus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Esta é a palavra de Deus para a igreja. Aí nós vemos pessoas atacando, ofendendo pessoas, querendo eleger alguém para defender a minha causa cristã, enquanto a terra está aguardando que eu, como cristão, me posicione como homem e como mulher de Deus. Vai orar, vai jejuar, vai interceder, vai mover os céus em favor da nação. Porque a Bíblia diz o seguinte: quando o justo governa, o povo vive em paz. Agora você já parou para pensar o que é justiça? Justiça, querido, não é ser eleito quem eu quero. Justiça não é as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Justiça, querido, é a vontade de Deus soberana e suprema sendo cumprida na vida dos homens. Isso é justiça. Justiça, querido, é as coisas erradas sendo reparadas. Justiça, querido, é aquilo que está desalinhado sendo alinhado novamente. Pastor, mas e se levantar um governo, e se levantar um governo que perseguiu os cristãos? Então talvez Deus esteja usando esse governo para pegar esse bando de crente preguiçoso que parou de orar, e eles vão botar o joelho no chão e clamar a Deus novamente. Isso é justiça. Justiça. Justiça não é alguém que me defenda. Justiça, querido, é o Deus Todo-Poderoso tomando a minha causa. É o Deus Todo-Poderoso tomando a frente da coisa. Mas talvez eu esteja tão acostumado com a multidão que estou eu também no meio da multidão protestando, estou eu também no meio da multidão brigando, xingando e ofendendo. Aí alguém pergunta: qual é a sua fé? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Com um comportamento de multidão,
Um comportamento que não atrai poder, um comportamento que não libera virtude, um comportamento que não libera poder sobre sua vida. Aí aquela mulher quebra todas as regras, vai lá, toca nas vestes de Jesus. Aí Jesus para, vira para os discípulos e diz: quem me tocou? Aí os discípulos olham e falam: Senhor, uma multidão te aperta e você pergunta quem te tocou? Eles não estavam entendendo. Jesus falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quem foi essa pessoa? Porque de mim saiu poder, saiu virtude de mim. Ela não me tocou como essa multidão está me tocando, não. Eles estão me espremendo, me atrapalhando, me impedindo de andar, eles estão me impedindo de avançar aqui. Mas ela não, ela atraiu a minha atenção, ela chamou a minha atenção. Então de repente essa mulher vem, se prostra diante dele, o adora e diz para ele: fui eu, Senhor, fui eu. Porque já faz 12 anos que eu tenho um fluxo de sangue, faz 12 anos que eu tenho esse problema, e eu já gastei o meu dinheiro com os médicos, e nenhum deles conseguiu trazer solução para mim. Eu já busquei solução e não consegui. E então, quando eu ouvi falar que o Senhor passaria por aqui, eu vim e disse no meu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Jesus olha para ela e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Pode ir em paz, você está curada, você está liberta desse mal. Imagina você numa caminhada, e de repente o Deus Todo-Poderoso resolve parar para te dar atenção. Você com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas dores, com o seu sofrimento. Tem dia que você levanta, você chora, você grita. Tem dia que as dores são tão grandes que você mal consegue andar. Tem dia que o sofrimento, a saudade aperta, a angústia, o medo, a depressão bate na porta. Aí você, com todos esses fluxos, que não são fluxos, estão desgastando você, com todos esses problemas que estão, desgastando você, desgastando você. E talvez as pessoas, sabendo desses seus problemas, alguém olha até para você e fala: já vem aquela pessoa reclamar das dores, reclamar das dificuldades, reclamar dos problemas. Eu vou para lá porque eu não quero nem ouvir essa pessoa. Aí agora, você com todos esses fluxos aí, com toda essa sujeira, com toda essa dor, com todo esse sofrimento, com toda essa angústia, com tudo isso aí, desgastando você há muitos anos, mas agora você ouviu que Jesus está passando por aqui. Agora você ouviu que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus está passando por aqui. Então depende o que agora de mim, querido? Depende de mim fazer o que as multidões não estão fazendo. Eu preciso tocar Jesus como as pessoas não estão tocando. Eu preciso que seja liberado virtude de Jesus sobre a minha vida, porque sobre os outros não está sendo liberado. Eu preciso que seja liberado poder sobre a minha vida, porque sobre a vida dos outros não estão sendo liberados. Porque a maneira que os outros estão vivendo é a maneira como qualquer multidão vive. Agora Jesus está pronto, passando na minha frente. Depende de mim fazer o que os outros não estão fazendo. Tocar Jesus de uma maneira especial. Tocar Jesus de uma maneira especial. Se você parar aí por algum instante e pudesse olhar para a sua vida, para todos esses anos da sua vida, o que você precisa fazer que você ainda não fez para tocar Jesus? O que você precisa fazer que você ainda não fez para tocar Jesus? Mas eu não digo só tocar como a multidão toca, tocar ao ponto de Jesus parar. Opa, de mim saiu virtude. Meu irmão. O Deus Todo-Poderoso para e fala: ei, filha,
saiu virtude de mim e foi sobre a sua vida. Ei, filho, saiu virtude de mim e foi sobre a sua vida. O que é que eu não estou fazendo? O que é que eu preciso fazer para tocar Jesus dessa maneira? Porque a história começou falando de um homem chamado Jairo. Ele estava vendo a sua filha morrer. Ele foi até a presença de Jesus, e como diz aqui no 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, reuniu-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Chegou, se jogou aos pés. Tinha uma multidão perto de Jesus? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas o que Jairo fez? Se prostrou aos pés. Se jogou aos pés de Jesus. Se lançou aos pés de Jesus. Só estar no meio da multidão não é suficiente. Só estar no meio da multidão não é suficiente. Ele se prostrou. A mulher se esforçou e foi lá, tocou nas vestes de Jesus. O que é que eu não estou fazendo, então, que eu preciso fazer? Para que Jesus pare e me dê atenção, que Ele vem em direção aos problemas da minha vida. Que Jesus pare, olhe para mim e realmente venha em meu socorro, como foi em socorro da filha de Jairo, como foi em socorro dessa mulher. Olha só, depois que a mulher foi curada, versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns líderes da casa, da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém, tendo Jesus ouvido estas palavras, Jesus disse ao líder da sinagoga: não temas, crê somente. O que os outros disseram? Ei, Jairo, sua filha já morreu, não incomoda mais Jesus. A sua causa acabou, sua causa está perdida, sua causa já era. Para você não tem mais jeito. O que Jesus disse para ele? Ei, Jairo, eu tenho uma palavra para você, não para eles, para você. Crê somente. Crê somente. Você sabe por quê, querido? Porque Deus, meu amado, não importa se tem uma multidão, Ele está a um crer de distância. Deus está a um crer de distância. Crê somente. Deus tem uma palavra para mim que não tem para os outros. Ele tem uma palavra para você que Ele não deu para mais ninguém. Aí Ele olha para Jairo e diz: ei, Jairo, ei, crê somente. Querido, Deus está a um crer de distância. Um crer de distância. E olha só que coisa maravilhosa. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do líder da sinagoga, viu um alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde estava a menina, e tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te ordeno, levanta-te. Oh, aleluia! Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Aí Jesus entra, a multidão está chorando, pranteando. Uma multidão estava fazendo o quê? Chorando e pranteando. Tem gente, querido, que não entende o propósito e quer que você se comporte como eles.
Tem gente que não entende o propósito e quer que você haja como eles estão agindo. Tem gente que não entende o propósito e quer que você se comporte como eles. Mas qual é a diferença entre nós e a multidão? Nós precisamos de uma palavra. Uma palavra: se creres, verás a glória de Deus. Não temas, crê somente. Tudo é possível àquele que crê. Qual é a diferença entre nós e a multidão? É porque nós precisamos só de uma palavra. E crer nessa palavra fará toda a diferença na nossa vida. Vai mudar o rumo da nossa história. Aí eles disseram para Jesus: a menina está morta. Jesus: não, ela não está morta, ela está dormindo. Começaram a rir de Jesus. Quem não entende o propósito vai rir de você, querido. Quem não entende o que você está passando vai rir de você, mas a vitória está a um crer de distância para você, a um crer de distância para você. Riram de Jesus, riram de Jesus. Jesus mandou que todos saíssem, pegou o pai da menina, pegou a mãe da menina, os que estavam com ele, entrou, pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta e anda. Oh, aleluia! Imediatamente a menina se levantou, imediatamente ela se pôs de pé, querido. Quem não crê, querido, vai rir de você. Quem não crê vai zombar de você. Quem não crê, querido, vai criticar o seu posicionamento. Quem não crê vai criticar como você se posiciona. Quem não crê, querido, vai falar mal de você mesmo. Quem não crê vai chamar você de um monte de nome feio. Quem não crê, querido, vai falar um monte de besteira a seu respeito. Quem não crê, queridão, vai olhar para você com um olhar de desprezo, mas Deus te diz nessa noite: eu estou a um crer de distância. Ah, não temas, crê somente, crê somente, crê somente. Aquilo que pode parecer loucura para os outros é a fé, é a nossa fé. Aquilo que para os outros não faz o menor sentido, para nós, querido, nós carregamos uma palavra aqui dentro. Pastor, mas de onde é que eu pego essa palavra que vai queimar meu coração? Aonde é que eu pego essa palavra que vai incendiar meu coração? Aonde que eu consigo essa palavra? É na igreja, no culto do domingo? Não, não é na igreja, não é no culto do domingo. É no ambiente de relacionamento. É quando você consegue atrair a atenção de Jesus, querido, para ti. É quando você consegue fazer Jesus parar e dele é liberado virtude para a sua vida. É lá no ambiente de relacionamento, querido. É lá quando você está, você e ele, vivendo o seu particular com ele, que ele vai liberar algo para incendiar seu coração. Pastor, por que eu vou para a igreja então? Para ouvir uma palavra como essa, querido, para encorajar seu coração a ser um crente melhor, para ouvir uma palavra como essa, para encorajar você a buscar mais a presença, para ouvir uma palavra que vai animar você, para encorajar você a buscar mais a presença dele, porque é lá na presença dele que ele vai transformar a sua vida, é lá na presença dele que ele vai mudar sua vida, vai mudar a sua história, querido. Ele está a um crer de distância, ele está a um crer de distância, ele está a um crer de distância, um crer de distância. Os discípulos entraram no barco, se levantou uma tempestade, eles ficaram apavorados, mas Jesus repreende a tempestade, e diz para eles: por que vocês não resolveram isso? Vocês podiam ter resolvido? Podiam ter resolvido? Vocês têm fé suficiente para resolver essas coisas? Algumas coisas, querido, nós já temos fé para alcançar. Algumas coisas nós já temos fé para fazer. Temos ou não temos? Convicção, sabemos como é que faz. Algumas coisas ainda não. Algumas coisas, querido,
estão só esperando a palavra sair da minha boca para que ela não volte vazia. Algumas coisas só estão esperando a minha boca profetizar a palavra, algumas coisas só estão esperando a minha boca decretar o que é para acontecer e vai acontecer. Porque algumas coisas nós já temos fé para fazer. Pastor, e as coisas que eu ainda não tenho fé para fazer? Essas eu preciso fazer Jesus parar. Essas eu preciso atrair a atenção de Jesus. Essas eu preciso que Jesus libere uma palavra particular para mim. Mesmo que a multidão ao meu lado esteja dizendo que acabou rindo de mim, zombando de mim. Mesmo que a multidão ao meu lado esteja esperando o pior. Eu preciso ir para o relacionamento, que ele vai me dar uma palavra. Porque foi o que ele fez com Jairo e disse: ei, não olha para eles não, olha para mim. Crê somente. Crê somente. Olha para mim. Crê somente. Aquilo que eu tenho fé para fazer, então eu já posso começar a fazer. Pastor, é aquilo que eu não tenho, então eu preciso aumentar o meu nível de relacionamento, que eu preciso também que seja resolvido na minha vida. Preciso fazer Jesus parar e me dar a atenção que eu preciso. Amém? Oh, Jesus é bom demais. Quem é semelhante a ti, Jesus? Quem é semelhante a ti? Ah, meu Jesus. Que o nosso nível de relacionamento aumente
Obrigado por nos convidar a um ambiente particular